Uma ótima manhã de segunda-feira a todos, amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, dia 5 de outubro de 2020, mais esta manhã que o Senhor tem nos dado, uma manhã de bastante vento, trouxe uma brisa para nós na manhã, ainda que o ser humano não coopera, não é? Coloca fogo e haja disposição para limpar tanta sujeira, não é verdade? Porém, amém por tudo, amém pelo vento. Eu tenho certeza que após o vento vem a chuva, essa chuva seródia, tão desejável. Ele já nos concedeu, ele é poderoso para nos conceder novamente. Amados, hoje vamos estar lendo Isaías capítulos 19, o 20, o 21. E na outra leitura, a gente vai estar lendo então 1 Crônicas, capítulo 5, me parece que hoje. Profecia contra o Egito. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão. E serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio. E os que estendem rede sobre as águas desfalecerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, ou ramo, ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão, e temerão, por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo,
Haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os príncipes conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará. E converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isso aqui já tem acontecido, não é, amados? Porque todo aquele, não importa raça, língua, nação, etnia, que recebe Jesus como Senhor e Salvador das suas almas, fazem parte dessa igreja maravilhosa, essa igreja invisível. Por isso que ele está falando todas essas bênçãos aqui. Que maravilha, não é? Não importa onde mora, que raça é, que etnia pertence, são todos do Senhor Jesus. Raças, tribos, línguas, nações, diz ali em Apocalipse. Capítulo 20 vai dizer profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. No ano em que veio Tartã e Asdod, enviando-o Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e as tomou. Falou o Senhor, pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Assíria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádeas descobertas, para a vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha, naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Assíria. Como, pois, escaparemos nós? Então, esse capítulo 20, ele é bem curto, né? São só 6 versículos, e a gente está com 9 minutos e 10 segundos. E o capítulo 21 também é pequeno, só tem 17 versículos. Então, eu acho que dá para a gente ainda ler o Isaías e deixar a leitura de 1 Crônicas por último. Predição da queda da Babilônia. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade,
Angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá à luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Se me tornou em tremores. Eles põem à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E, quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho, noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Profecia contra Dumá, peso de Dumá. Gritam-me de Seir: guarda, que houve de noite? Guarda, que houve de noite? E disse o guarda: vem amanhã, e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Profecia contra a Arábia, peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Sai com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra, da terra de Tema, encontraram os que fugiam com seu pão, ou seja, uma terra chamada Tema, não é? Moradores da terra de Tema, encontram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Então, com 13 minutos e 13, nós terminamos aqui os 3 capítulos de Isaías, né? Agora amanhã, em nome de Jesus, vamos ler do 22º a seguir. Então, nós já vamos daqui a pouco no segundo áudio, ou melhor, segundo vídeo, tá gravando aqui, primeiro, a gente saiu do segundo Reis e entra no primeiro Crônicas, e aí acostuma, né, com o primeiro, segundo Reis, e agora primeiro Crônicas. Então, nós vamos estar lendo, eu acho que é o capítulo 5 mesmo, essa aqui é outra Bíblia, mas eu acho que é isso aí mesmo. Descendentes de Davi já foi, descendentes de Judá, terminamos, né? Então, agora vamos para descendentes de Rubem e vários outros aqui. Aqui no capítulo 5 são várias genealogias de vários patriarcas, né? Aqui vai falar de Rubem, vai falar de Judá, né? Mais alguns de Judá, e aí vai. Né? É uma descendência já deles, que eles vão trazendo aqui vários, e é um capítulo bem extenso, ele tem 26 versículos. Então, até lá, no nome do Senhor Jesus, um restante de manhã na presença do Senhor, do Rei dos Reis e Senhor de Senhores. Deus te abençoe e te guarde.